Mas assim, você vê que em vários cenários geográficos, os Estados Unidos vêm perdendo, então você imagina como que eles vão apertar a situação econômica aqui por via governo Bolsonaro aqui no Brasil, né? Se eles não conseguem se introduzir na Venezuela, perdendo na Síria, saindo do Afeganistão, os europeus parando de perder grana com eles, aonde vai ser o alvo então, né? Então você imagina a situação aqui como vai ser, né? Não, o Brasil já está entregue, o Brasil já se rendeu já, Não, cara. pior ainda, O pior ainda. Brasil ele se rendeu incondicionalmente. E a rendição incondicional ela está expressa a partir do momento que um general brasileiro ele se tornou o vice do SALTCOM, que faz parte das Forças Armadas norte-americanas. Portanto, todas as Forças Armadas brasileiras estão na linha de comando das Forças Armadas norte-americanas. Então, eles são subalternos dos Estados Unidos. Isso foi feito sem autorização do Congresso, sem comunicar nada para a população. Simplesmente o Brasil já abriu mão total da sua soberania. Nós não temos mais soberania, viramos protetorado, colônia. É um absurdo. Ok? É inacreditável uma coisa dessa. Por isso que eu chamo os militares de entreguistas. Ora, quem não está vendo isso? Eles não são nacionalistas. Aquilo tudo é fingimento. Eles não deveriam ser proibidos de cantar o hino nacional ou fazer o hasteamento da bandeira. Isso é um exército inimigo em território brasileiro. São traidores mesmo, traidores. Então, o que vai nos salvar não vai ser o movimento das esquerdas. O que vai nos salvar vai ser o instinto de sobrevivência econômica das nossas elites. Porque a China, ela acaba com a economia brasileira e com esse governo Bolsonaro em 2, 3 meses. É só parar de importar. E a China vai fazer isso, porque o Brasil, quando ele entrou no SALTCOM, o almirante, que é o comandante da SALTCOM, ele disse quem são os inimigos desse exército, que é o Comando do Sul dos Estados Unidos. Os inimigos são Rússia, China, Venezuela, Nicarágua e Cuba. Então o Brasil hoje ele é inimigo da Rússia, da China, da Venezuela, de Nicarágua e de Cuba. Pois é, inimigo declarado. Inimigo declarado. Você acha que eles vão ficar comprando coisa dos inimigos? Eles vão dar um pé na bunda do Brasil e a nossa economia vai pro vinagre. Ano que vem você espera quanto é que vai estar o dólar. Mas é que tá, porque assim, mas seria lícito nós esperarmos que a elite brasileira se foda, se arrependa para que tudo volte ao normal? Porque isso a gente fica a reboque desse tipo de contingência, né? Dessas eventualidades, né? Dentro das circunstâncias não há o que fazer. A esquerda é minoria, a esquerda não tem meio de comunicação, não tem coesão, o povo não está armado, os militares estão a favor do golpe, eles acreditam nesse plano maluco, eles acham que os Estados Unidos deve ter sido prometido para eles, né? Que os Estados Unidos vai injetar não sei quantos bilhões de dólares aqui. Sim, eles vão descarregar todos aqueles papéis podres da crise de 2008 nas costas da gente. Pois é. E os 320 bilhões de dólares que a gente tem aplicados em reservas lá, a gente tem 60 bilhões em caixa, 320 em títulos do governo. O Brasil é o terceiro país que tem mais títulos da dívida norte-americana. O Brasil está financiando o déficit público norte-americano. Ok? Isso aí pouca gente sabe, né? Eles dizem que a gente financiou Cuba. Não, o Brasil não financia Cuba. O Brasil financia os Estados Unidos. Esses 320 bi que o Brasil está proibido de gastar e que não é gasto para desenvolver o país, para recuperar nossas indústrias, para melhorar nossa tecnologia, tá? Isso é uma fortuna. Esses 320 bi estão livres. E eles estão lastreados por títulos da dívida pública brasileira. Então, 1 trilhão e 200 bilhões de reais são um pouco mais, né? Deve estar quase 1 trilhão e meio. 1 trilhão e meio de reais de títulos da nossa dívida são as reservas que estão paradas nos Estados Unidos sendo remuneradas a 2% ao ano.
A gente tem uma dívida pública enorme aqui para manter as reservas lá, para financiar os Estados Unidos. Isso ninguém fala. Nem o Ciro, que é um tecnocrata. Ele não fala. Eu sei que ele é nacionalista, mas ele é um tecnocrata. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que essas reservas vão evaporar. Porque os americanos são ladrões. Porque essa é a filosofia deles. Eles não têm escrúpulos morais quando se trata de dinheiro. O mais esperto leva. Eles não vão sossegar enquanto eles não torrarem, eles não capturarem esses 320 bilhões brasileiros e colocarem o Brasil numa dívida. Então hoje a gente tem crédito, amanhã a gente vai ficar com dívida. A gente vai ficar sem reservas, como a Argentina está tendo de pedir socorro para a FMI. Isso é o que eles querem. E os nossos militares, entendeu? Eles são retardados. Não deveriam ter título de general porque não pensam. São burros. Até gostaria muito que eles ouvissem isso, entendeu? Dá até vergonha de ver tanta burrice, entendeu? Coisa simples. E eu nem sou economista, né? Mas dá para entender o que está acontecendo. Então a burrice do povo, dos militares brasileiros aí, da elite brasileira, salta aos olhos.